Existem pessoas que preferem se iludir do que encarar a realidade. E quando o pior acontece, elas se desesperam e ainda perguntam: mas por que ninguém me avisou? Hoje eu quero te dizer o que muita gente não quer ouvir, mas é justamente isso que vai te livrar de muita dor de cabeça. E é o seguinte: se doer com a realidade não vai te livrar dela. E depois não adianta reclamar. Vira essa boca pra lá, bate na madeira, tá repreendido. São algumas frases comuns do nosso dia a dia que aparentemente são inofensíveis, mas que têm a função de nos afastar dos desconfortos da vida. Elas funcionam fomentando uma crença cultural do tipo: se eu não falar, talvez isso não aconteça. Mas adivinha? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque fatos não ligam para os nossos sentimentos. E eu quero chamar a sua atenção para falarmos sobre isso, porque por mais difíceis que alguns momentos sejam, nós precisamos falar das coisas como elas são. E eu quero te trazer alguns exemplos para que você entenda exatamente do que eu quero falar. Primeira situação: o pai da casa já se encontra com uma idade avançada, doente, debilitado, e todo mundo já sabe que ele não vai ter muito tempo de vida. E quando falamos de vida, se temos uma certeza, é a da morte, principalmente numa idade já avançada. E aí, nessa situação, nesse contexto, alguém começa a questionar sobre a cerimônia de velório, sobre a regulamentação de algumas documentações que precisam ser organizadas, sobre a divisão de alguns bens materiais, e imediatamente alguém já o corta dizendo: vira essa boca pra lá. Segunda situação: uma noiva marca o seu lindo e tão sonhado casamento a céu aberto, num campo lindo, com a vista pro pôr do sol maravilhoso. Ela já tá ali sonhando com todas as fotos, só que a previsão do tempo não está tão favorável para ela. E alguém questiona: mas e se chover? E ela logo responde: nem pensa nisso. Terceira situação: a pessoa pede demissão do seu emprego CLT para começar a empreender fazendo doces e salgados para festas, mas quando pensa na possibilidade de inicialmente não ter cliente suficiente para arcar com suas despesas, ela logo fica ansiosa e pensa: tá amarrado. O que todas essas situações têm em comum é que a possibilidade de talvez o plano não seguir conforme as suas expectativas existe. E aí o que faz quando o inesperado acontece? Isso mesmo, não tem o que fazer porque ninguém foi prudente se preparando para todas as possibilidades. E além da frustração, ainda precisarão lidar com a pressão de resolver um problema em um momento difícil. O que muitas pessoas não entendem é que ao ser apontado um cenário diferente do planejado, isso não vai atrair coisas ruins. A palavra não tem esse poder e deixar de pensar não vai impedir de acontecer o que tem que acontecer. Olha só a dificuldade que essa família vai encontrar quando, além de perder um ente querido, precisar correr atrás de um monte de burocracia porque não foi organizada a papelada antes, porque não foi assinados os documentos necessários. E só quem passou por isso entende do que eu tô falando. A noiva que não se preparou para a chuva no dia do seu casamento terá o seu dia arruinado, com lembranças ruins, sem as fotos que gostaria, tudo isso por não ter se precavido antes. Quando se empreende, sabe que o início é algo incerto. E como lidar com essa frustração e ainda não ter dinheiro para pagar as contas? Uma vez eu vi isso e achei interessante que quando você se prepara para todos os cenários, é como se você estivesse no alto e jogasse as almofadas no chão. Não para impedir a queda, mas para impedir que você quebre a cara caso algo não aconteça como você imagina. E uma coisa que acontece também, aparece muito em terapia, são pessoas trazendo situações que estão sendo difíceis para elas, mas quando nós vamos tentar explorar para entender, elas ficam meio receosas de trazer os seus pensamentos, os seus sentimentos, elas ficam ali pisando em ovos, tentando trazer nomes socialmente aceitos, e se tem um lugar que não precisa disso é na terapia. A terapia é um lugar seguro, privativo, onde não vai ter esses julgamentos e que nós podemos chamar as coisas pelo nome, e é somente dessa forma que a gente vai conseguir elaborar para então conseguir seguir em frente. Outro ponto que eu também chamo a sua atenção é para que você treine esse olhar realista para si próprio. Se proponha a conhecer mais de si, as suas potencialidades, as suas limitações, aquilo que você é bom, daquilo que você não é, e não caia nesse papo de que você pode ser o que você quiser, que basta acreditar que as coisas aconteçam. De onde a gente tirou isso? Não se iluda. É reconhecendo as nossas limitações que a gente se poupa de ficar pulando de galho em galho e se metendo em situações que claramente não são pra gente. Nós podemos ter a chance de explorar as nossas potencialidades e ao mesmo tempo, se quiser, trabalhar naquilo que a gente ainda não é tão bom. Mas você só saberá o que você ainda precisa se desenvolver se você olhar para si com sinceridade. Uma coisa é fato, as pessoas se doem com a realidade,
mas ela existe querendo você ou não. Eu falei um pouco mais sobre isso no vídeo anterior, vou deixar aqui linkado nos cards. Mas para além de você, se mantenha perto de pessoas realistas, pessoas que não negam a realidade, que não ficam passando a mão na sua cabeça, mas que se importam tanto contigo a ponto de te mostrar a realidade e te fazer mexer em prol de uma vida que vale a pena ser vivida. Quando alguém quiser conversar contigo sobre algo que é difícil, não seja a pessoa que dificulta ainda mais, ouça essa pessoa. Da mesma forma, se alguém chegar pra ti e falar assim, ai, vira essa boca pra lá, não pensa nisso, pensa assim. É somente dessa forma que você vai ter a chance de se preparar. Tem uma frase da filósofa Ayn Rand que eu adoro, que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, que diz o seguinte: você pode até ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. E lembre-se, encarar a realidade pode doer, mas fugir dela pode te custar muito mais. Se você gostou desse vídeo, curta para eu saber, me conta aqui nos comentários se esse assunto fez sentido para você. Você já passou por alguma situação que teve que encarar a realidade? Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho para você não perder os nossos conteúdos e continuar me incentivando a aparecer por aqui. E se você precisar de um espaço seguro para terapia, clica aqui no nosso link abaixo, no nosso site, para você conhecer os nossos projetos sobre saúde mental. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!